Algumas misturas de alimentos, elas acabam potencializando a absorção de alguns nutrientes, né? Mas se a gente for pensar de uma forma primitiva e observar até mesmo a forma como os animais se alimentam, a tendência é a gente encontrar uma fonte de alimento, por exemplo, uma árvore frutífera, né? Certo. E você se alimentar daquilo até saciar, né? Então essa questão da gente fazer refeições com vários grupos de alimentos diferentes é uma coisa cultural, né? Questão de preparações, a gente faz isso pelo sabor, né? Que é muito interessante. Questão do paladar mesmo. Pelo paladar, né? Mas não é o ideal, a gente acaba sobrecarregando um pouco o trabalho de digestão. Porque se a gente for pensar bem, quando a gente mastiga e engole, a comida fica toda misturada. Então, o seu corpo não tem um mecanismo de separação dos alimentos. Eu não posso pôr proteína para a esquerda, carboidrato para a direita, né? Então, fica mais difícil. Então, para você ter uma ideia, a água, por exemplo, quando você toma água, ela fica 10 minutos no estômago e já é absorvida, né? Vai para o intestino e é absorvida. Uma fruta, de 15 a 30 minutos no máximo, ela já é digerida, né? O pão, cerca de 1h30, a carne, então, 3 horas. Tem tempos diferentes de digestão. Então, quando você mistura os alimentos numa refeição grande, que é o que a gente faz na hora do almoço, por exemplo, né? Dependendo da condição de saúde da pessoa e do hábito dela, uma refeição que era para ser digerida em 3 horas, 3 horas e meia, ela pode chegar a 9 horas depois sem ainda ter resto de alimento dentro do estômago. Entendi. Né? E você trouxe alguns alimentos aqui para ilustrar. Fala um pouquinho para a gente. Vamos começar aqui pelo azeite? O azeite, ele está representando aqui para a gente as gorduras, né? Então eu trouxe para frisar, gente, que a gordura, ao ser adicionada nos alimentos, ela tem que ser quantificada. Então, sempre pouca quantidade. Então, aquelas preparações que levam uma quantidade muito grande de gordura, elas vão aumentar muito o tempo de digestão. Então, para o carboidrato, por exemplo, ele acaba fermentando, a barriga da gente distende muito, dá muito gás, né? Flatulência. A gordura com proteína também eleva o tempo de digestão, a proteína acaba apodrecendo no intestino, né? Entendi. Fala pra gente um pouquinho, temos ali o agrião. O agrião está representando aqui as hortaliças, né, fontes de ferro, e ele combinado com laticínio, por exemplo, eu não trouxe o laticínio para exemplificar, mas no momento do almoço, né, que a gente come bastante salada, você comer junto com... Comemos, né, gente? Bastante salada. Se você adicionar, por exemplo, um molho de iogurte nesse agrião, você vai prejudicar a absorção do ferro, porque o cálcio, ele compete com o ferro. Então, existem algumas interações, que é aquilo que eu falei, que alguns nutrientes quelam, né? Na verdade, o cálcio junta com... ele compete com... Normalmente as pessoas gostam de colocar um molhinho que envolve a maionese, ou que envolve ali um ketchup com a maionese. Isso no agrião, então, É ruim também, porque a maionese, ela leva ovo. E o ovo também, ele prejudica um pouco a absorção do ferro, por causa de uma proteína que existe nele, que é a fosvitina. Uau, gente, a gente tá comendo tudo errado. Bife a cavalo, né? No caso, a gente... Põe o ovo em cima daquele bife maravilhoso. Não é bom, não? Não, não seria o ideal. E ovo, a gente usa tudo. Farofa com ovo, não sei o quê, com ovo. Você vai fazer a milanesa, você usa um ovo. Mas aí, Carol, eu gostaria de lembrar também que no indivíduo saudável, um adulto saudável, isso aí, às vezes não vai fazer tanta diferença. Sim. Mas numa pessoa que já tem dificuldade de digestão, às vezes um idoso, uma criança, uma gestante, que a digestão ela é mais difícil, né? Certo. Então você vê, às vezes, as pessoas perderam aquele estímulo de fluxo do sistema digestivo. Certo. Observe como um bebezinho, você coloca ele para mamar e daí a pouco ele já faz o cocôzinho, né? Sim. Isso é um reflexo natural que a gente tem, muitas pessoas perdem isso, né? Então, para esse tipo de pessoa que sofre de constipação, de refluxo, de azia,
é bom observar que tipo de mistura que você está fazendo na hora das refeições para facilitar a digestão e evitar esses efeitos colaterais, né? Tem algo ali. Fala sobre a maçã pra gente, por favor. A maçã, ela está representando as frutas e eu acho muito interessante um hábito que a gente tem de comer fruta junto com a comida. Sim. Ou comer de sobremesa, né? Sim. O ideal, Carol, seria que a gente comesse a fruta antes do almoço, cerca de 30 minutos antes, né? Até bom para abrir o apetite. Por quê? A fruta tem um açúcar muito simples, ele é muito fácil de ser digerido. Certo. Só que se você come ele junto com a comida ou depois, ela vai ficar misturada nesse alimento e ela vai acabar fermentando e vai produzir muito gás, vai te dar azia, queimação, né? Ali também tem a laranja, né? Uhum. A laranja é a mesma coisa que eu trouxe para representar as frutas. Mas é interessante, uma combinação boa é laranja com agrião, por exemplo, que você poderia otimizar a absorção do ferro, né? Normalmente o pessoal come feijoada e tem a laranjinha ali. Uhum. Ajuda? Olha, não ajuda muito porque a feijoada é muito pesada, né? Então a gente às vezes pensa assim, eu vou comer uma fruta para ajudar na digestão da proteína. Você come as gordurinhas tudo do porco lá e vou comer a fruta que vai resolver o meu negócio. O que ajuda mesmo... uma rodela de laranja. O que ajuda mesmo é o bom senso, porque a feijoada já é uma preparação muito difícil da gente digerir. Então, o que vai ajudar realmente é você comer um volume menor, mastigar bem, né? Entendi. Comer a fruta com a salada, às vezes de entrada, dar um tempinho, depois vem com a feijoada e ajuda bastante. Fala sobre o pão ali, por favor. O pão, aqui no caso eu trouxe o pão integral. Ele, quando você faz um sanduíche, por exemplo, que você põe uma salada, a fibra integral, ela compete com o ferro do agrião aqui, por exemplo, né? Tem essa interação. Então, eu não poderia colocar a salada no pão? Não, pode colocar. Pode? A gente fala assim questões de interação, mas que às vezes na prática não vai interferir tanto na... Não vai fazer mal para a sua saúde. Isso. A gente tem que avaliar a absorção como um todo, né? A gente não pode falar assim, eu nunca mais vou comer ovo na comida, igual esses exemplos que a gente está dando. Não é nesse sentido, né? É mais atenção para aquelas pessoas que têm uma dificuldade maior, uma carência, por exemplo. Vamos supor que seu médico detectou lá no seu exame de sangue que você está com a ferritina baixa, mas a reserva de ferro está baixa. Então você consegue direcionar a alimentação dessa pessoa de forma a absorver o ferro da melhor forma possível. Entendi. Entendeu? Tem ali, gente, quem não gosta ali, né? O chocolatinho. E tem um chazinho ali também, não sei se está dando para ver. Eu só observei o saquinho chá mate. O chá eu nem vi o chá, viu? Então, vamos falar. Fala do chá primeiro, depois a gente fala do chocolate. Na verdade, os chás, o café também, né? A Coca-Cola que está aqui e o chocolate, eles são ricos em xantinas, né? A mais famosa que a gente conhece é a cafeína, que ela também vai atrapalhar a absorção de ferro, de magnésio e de outros minerais, né? Então, o ideal é a gente não tomar, aquele hábito que a gente tem de tomar cafezinho depois do almoço, chazinho depois do almoço, pode prejudicar um pouco a absorção do ferro também. Se a pessoa tomar antes, minerais. É menos pior? O ideal é tomar uns 30 minutos antes, né? Que ele vai ser absorvido o chá antes. Sim. Depois você faz a refeição. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.